Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafor Fadu, secretário de Missões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Semeadap, Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Coisas melhores do que o vinho. Lemos em Cantares, capítulo 1 e versículo 2. Beija-me, ele, com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Podemos compreender que o grande sábio e poeta Salomão descreve o amor como algo melhor do que o vinho. Amar é melhor do que beber, amar é melhor do que desviar, amar é melhor do que pecar, amar é melhor do que desobedecer à vontade de Deus. E a vontade de Deus é esta, que todas as pessoas sejam salvas e venham ao pleno conhecimento da verdade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo, podemos perceber que o grande poeta e sábio Salomão descreve o amor como algo melhor do que o vinho. E, com base nisto, podemos apontar muitas outras coisas melhores do que o vinho. Dentre tantas outras melhores do que o vinho, quero destacar duas, a saber, o amor e a plenitude do Espírito Santo. O amor é melhor do que o vinho. O vinho é, sem dúvida, a bebida mais apreciada pelo homem ao longo da história. Em toda a história, o homem se alegrou, comemorou, utilizando o vinho, que é o suco da uva. Salomão chegou a dizer que o vinho alegra a vida, porque aqui em Eclesiastes ele estava entendendo que as pessoas se deleitam com o vinho, que as pessoas se alegram com o vinho, que as pessoas comemoram com o vinho. Logo, alegria, ele alegra a vida. Porém, Salomão descobriu que o amor do esposo pela esposa é melhor do que o vinho. É preciso levar isto a sério, é preciso compreender que o amor dos cônjuges é melhor do que o vinho. O amor é o sentimento mais sublime que pode existir entre um homem e uma mulher. O amor é o vínculo da perfeição, diz a palavra de Deus aqui em Colossenses capítulo 3 e versículo 14, que o amor é o vínculo da perfeição. O vinho acaba, conforme nós temos aqui no capítulo 2 de João, estava em uma festa tão linda de casamento, no entanto, acabou o vinho. O vinho pode acabar, o vinho pode terminar, o vinho pode chegar ao seu final, porém o amor nunca falha, porque em 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 8,
o amor nunca acaba, o amor continua sendo derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos for dado. Portanto, o vinho é escarnecedor. Temos que ter cuidado com o vinho, porque o vinho é escarnecedor. A bebida alcoólica é escarnecedora e pode contrair maldições, atrair maldições, conforme temos em Provérbios, capítulo 20 e versículo 1, que o vinho, ele é escarnecedor, tira o homem do sério, e o homem começa a fazer coisas que não deveria fazer. Já o amor não se porta com indecência. O amor tem um controle, o amor tem uma razão de ser, o amor tem uma razão de ser utilizado e praticado para a honra e glória do nome do Senhor. O amor é a maior de todas as virtudes, conforme nós temos aqui em 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 13, provando que o amor é a maior de todas as virtudes do homem, pois Deus é amor. Portanto, em 1 João capítulo 4 e versículo 8, é declarado que Deus é amor, e quem ama está praticando Deus, e quem ama está obedecendo a Deus, e quem ama tem Deus em sua vida, porquanto aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A plenitude do Espírito Santo é melhor do que o vinho. A plenitude do Espírito Santo, ou seja, a totalidade do Espírito Santo é melhor do que o vinho. Lemos em Efésios capítulo 5 e versículo 18, o que Paulo aconselha é isso: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ao invés de contenda, se encher de contenda, encha-se do Espírito. Ao invés de beber bebida alcoólica, beba a palavra, viva a palavra, almoce a palavra, jante a palavra, ande a palavra, durma a palavra, acorde a palavra, pregue a palavra, ore a palavra, cante a palavra, obedeça a palavra. Em Efésios, aqui em Efésios, nós podemos, havia as festivais do vinho em homenagem a Dionísio ou Baco, conhecido como o deus do vinho. Existia até essa idolatria naquela época em Éfeso, em que existia um deus da idolatria do vinho. Entretanto, Paulo orienta os cristãos de Éfeso a experimentarem algo bem melhor do que o vinho, que é a plenitude do Espírito Santo. E não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O vinho alegra a carne e tira a inteligência. Oséias foi bem claro quando aqui no capítulo 4 e versículo 11, ele declarou que o vinho alegra a carne e tira a inteligência. Que tristeza, que prejuízo! Porém, a plenitude do Espírito Santo nos transmite a verdadeira alegria da alma e do Espírito, conforme temos aqui em Romanos capítulo 14 e versículo 17. Também queremos ser bem claro que o homem de Deus não pode ser dado ao vinho. Esta foi uma reivindicação feita por Paulo aqui para Timóteo, em Timóteo capítulo 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 3, que o homem de Deus não deve ser dado ao vinho, não deve ser viciado, não deve ser
é um homem dependente, mas ser um homem sóbrio. E sim, esse homem deve ser cheio do Espírito. Deve ser dado às coisas espirituais. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 13 a 18, Pedro responde aos zombadores que ele e os demais discípulos de Jesus não estavam embriagados com vinho jamais no dia de Pentecostes, mas estavam cheios do Espírito Santo, algo que foi profetizado por Joel. Já havia sido profetizado há muitos anos atrás que haveria um derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, uma forma de trazer poder, trazer visão, trazer força, trazer vida para que os irmãos, para que a igreja pudesse caminhar no temor, na palavra, no amor, na autoridade, na direção do Espírito Santo. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, está de acordo. Todos nós fomos batizados em um Espírito. O Espírito é bem melhor do que o vinho. Portanto, o amor é melhor do que o vinho. E quem